a entrevista de hoje é especial para quem está curtindo o carnaval. Muita gente está indo às festas, se divertindo na folia, dançando bastante e principalmente cantando. E o que é que pode acontecer quando você canta e grita muito? Perde a voz. A rouquidão é um sinal de que as cordas vocais sofreram com o esforço. E aí, o que fazer? Quem vai responder pra gente é o otorrinolaringologista Thiago Zago, que já está aqui. Muito bem-vindo. Doutor, eu queria saber logo o que a pessoa tem que fazer, né, quando estiver no meio da folia e começar a perder a voz, que ainda tem mais umas folias, né, umas festas ainda pela frente. Sim, com certeza. Bom, a principal medida é reconhecer o seu limite. Então, a partir do momento que a pessoa começa a perceber que está ficando um pouco rouca, perdendo um pouco da extensão vocal, sumindo a voz, é o momento dela repousar a voz, ficar mais quietinha, caprichar na hidratação. Hidratação quer dizer água, né? Pelo menos 3 litros de água por dia, né? Nesse calor todo. Nebulização ajuda bastante também, ou seja, vapores de água, né? Ajudam bastante também, mas o fundamental é realmente não ultrapassar seu limite. Então, repouso vocal e hidratação, isso é o básico. Agora, é normal mesmo essa rouquidão? A voz começa a falhar aos poucos e acaba ficando totalmente sem voz? É normal, é comum? Né? Eu não digo que é normal, mas como é uma época muito de abuso vocal, né? As pessoas estão em ambientes mais ruidosos, que elas têm que falar mais alto, forçar a voz, cantar mais, hidrata um pouco, exagera um pouquinho na bebida alcoólica, que aumenta a desidratação. As pessoas também tomam muito energético, e as pessoas não sabem que energético tem muita cafeína. A cafeína também ajuda na desidratação. E a corda vocal sente tudo muito isso. Então, hidratação é fundamental e reconhecer seus limites é o mais importante. Agora, o senhor falou hidratação, né? Pelo menos 3 litros de água por dia, né? Dependendo da altura da pessoa, do peso, né? Uma média. Mas essa hidratação não adianta antes de ir para a folia beber um monte de água ou depois, né? Não, a hidratação ela tem que ser constante, durante todo o dia. Então, o ideal, se você vai beber bebida alcoólica, é intercalar com água e bebida alcoólica, mas não adianta você tomar 3 litros antes de sair de casa e depois não tomar mais nada de água. Essa hidratação tem que ser devagar e durante o dia para manter a corda vocal e todo o resto do organismo hidratado. Mas se já ficou rouco, aí sim ajuda bastante hidratar, né? Olha, ajuda, mas se você ficou rouco é porque você já passou do limite. Então, sua corda vocal já deve estar um pouco inflamada, já deve ter algum edema, um processo inflamatório. E aí o melhor remédio realmente é o repouso vocal. O consumo de álcool, então, ele piora? Piora a corda vocal. O consumo de álcool aumenta a desidratação, né? A hidratação é fundamental para a vibração da corda vocal. Então, quando a corda vocal vibra menos por estar menos hidratada, é natural que a pessoa faça mais força para falar. Então, isso aumenta mais ainda o risco de inflamação na corda vocal, edema, microhemorragias, em alguns casos até aparecimento de lesões, como nódulos, pólipos, que já são lesões mesmo de corda vocal. O que acontece é que a pessoa, além de cantar, o som é alto, então quando ela vai conversar com alguém, ela também acaba forçando e falando mais alto, né, doutor? Exatamente, a combinação de fatores. E sussurrar, a gente fala, vou chegar mais perto, não vou gritar, vou só sussurrar. Sussurrar é ainda pior. Na verdade, todo mundo pensa que sussurrar é menos agressivo para a corda vocal, mas pelo contrário, sussurrar é mais agressivo para a corda vocal. Então, se você tiver um pouco mais rouco, perceber que sua voz já não está tão legal, o melhor é não sussurrar, falar o menos possível, mas se for falar calmo, com tranquilidade, sem elevar muito o nível de intensidade da voz, chegar um pouco mais perto, evitar ambientes mais ruidosos, mas sussurrar também é pior do que gritar, na verdade. Sim. Para quem já está rouco, o ideal é fazer então um repouso, ficar em casa sem falar. Ficar em casa sem falar, ou falar o menos possível, na verdade, né? E hidratação e repouso vocal. Agora, para as pessoas que já têm um histórico, né, de problemas vocais, elas devem adotar cuidados extras? Com certeza. Agora, o profissional da voz, o cantor, o professor, ele já conhece muitas vezes seus limites, ele já está bem orientado, na maioria das vezes, bem treinado em relação a isso. Então, nos profissionais da voz, o cuidado é redobrado. Então, aí realmente pensar muito bem na hidratação, reconhecer seu próprio limite, é o primeiro sinal de que a voz não está indo bem, dar um passinho para trás e repousar a voz. Dá para aquecer a voz antes de ir para a folia? Olha, difícil aquecer a voz. Existem exercícios que ajudam um pouco, mas o mais importante é realmente não passar do seu limite. Tá. Aí, se já passou, né? O senhor falou repouso, hidratação,
Mas tem algum medicamento que também, às vezes a pessoa está desesperada, precisa da voz, né, para voltar a trabalhar na quarta, na quinta-feira. O que pode ser feito? Olha, existem algumas medicações que a gente pode usar, mas se a gente colocar na balança medicação e repouso vocal realmente é o que faz mais diferença. A medicação é só uma ajudinha mesmo. Tá. E o cigarro também ajuda a piorar, né? Com certeza. Com certeza. O tabagismo, ele altera o epitélio, né, o revestimento de toda a via respiratória, inclusive das cordas vocais. Então, o paciente tabagista, ele é aquele paciente que sempre acumula mais muco, então ele sempre vai estar forçando mais a garganta, forçando a voz, e isso também pode gerar alguma lesão na corda vocal. Agora, quando que a pessoa deve ligar um sinal de alerta, né? A rouquidão, se ela continuar por quantos dias? Quando que é ainda mais preocupante? Olha, a maior parte dessas rouquidões que a gente vê nessa época do ano, carnaval, excesso, né, de abuso vocal, excesso de barulho, excesso, né, essas rouquidões são autolimitadas. Geralmente em poucos dias elas passam. Agora, uma rouquidão que demora para passar, que demora pelo menos mais que 10 dias, então, rouquidão persistiu por mais que 10 dias, procure uma avaliação médica, porque daí nós precisamos pensar em investigar já uma lesão na corda vocal, ou, claro, que a gente sempre tenta descartar tumor em pacientes com rouquidão persistente. Isso é o principal objetivo dessa avaliação. Mais grave, né? Sim. Se for uma lesão, aí o tratamento é feito como? Olha, existem várias lesões. Existem as lesões fonotraumáticas, né, que são essas que são causadas por abuso da voz ou uso inadequado da voz, que as mais comuns são o nódulo ou o calo de corda vocal, né, o famoso, entre aspas, calo de corda vocal, e o pólipo. E o tratamento vai desde fonoterapia, até cirúrgico em alguns casos. Alguns casos são até cirúrgicos. Então, varia muito do diagnóstico do paciente e o tratamento varia disso também. Agora, essa rouquidão, ela é mais comum nas crianças ou nos adultos? Pode ocorrer com todo mundo? Olha, a rouquidão pode acontecer em qualquer idade. A gente vê, se a gente for fazer uma distribuição etária e de gênero, nas crianças a gente vê mais em meninos, porque meninos acabam gritando mais, e no público mais velho, em mulheres, porque acabam usando um pouco mais a voz também. A mulher fala mais do que o homem. Exatamente. Agora, doutor, por exemplo, eu dificilmente fico rouca. Mas quando criança não ficava rouca. E agora, adulta, acontece de ficar rouca com mais frequência, né? O que é isso? A minha corda vocal já está mais cansada, mais desgastada? O que pode ser? Olha, conforme nós vamos envelhecendo, claro que não é o seu caso, mas existe um processo que chama presbifonia. A corda vocal também é composta por um músculo. Conforme nós vamos envelhecendo, todos os nossos músculos vão perdendo massa. A corda vocal, inclusive, também pode perder massa. Mas no seu caso, com certeza é mais pelo uso rotineiro e excessivo da voz. Ah, entendi. Então, o ideal é cuidar bem da voz, né? Cuidar bem da voz. Aquecer. Exatamente. Para profissionais da voz, ter um acompanhamento, fazer uma coisa que chama higiene vocal, que é aprender como usar sua voz, aprender exercício de aquecimento, aprender o seu limite. Para a profissional da voz, isso é fundamental. E aquele negócio de ficar fazendo... Isso prejudica? Isso pode acabar prejudicando. Tem gente que tem essa mania, né, doutor? Isso pode não ser uma mania, isso pode indicar um sinal de uma doença chamada refluxo faringolaríngeo, por exemplo, que tem tratamento específico. Então é muito comum pacientes com refluxo terem esse pigarro, uma sensação de coisa parada, enroscada na garganta, até mesmo um certo grau de rouquidão. Então, na verdade, pode ser não só um tique, isso pode ser realmente indicativo de uma doença, que tem tratamento específico e funciona bem. Agora, claro que se você ficar realmente pigarreando com frequência, forçando, você pode causar um trauma na corda vocal, realmente. Você pode causar uma microhemorragia, isso acabar virando um pólipo lá na frente, e aí uma coisa ir piorando. Quem tiver rouco, só colocar um paninho úmido, um paninho aquecido, ajuda na tensão da aquele paciente vocal? Tem muita tensão muscular. Quando o paciente está muito rouco e percebe que tem muita tensão muscular, ele pode fazer isso sim. Não é o que vai resolver 100% do problema dele, mas dá uma ajudinha sim, com certeza. Sim, também. Funciona também. E o própolis? Também. Tem evidência que própolis e mel ajudam na corda vocal. Claro, não são tratamentos maravilhosos, não é aquele tratamento que vai resolver o seu problema, mas são tratamentos que ajudam. Agora, o clima também influencia? Muito, na corda vocal? Muito. No Brasil é muito complicado a gente falar de clima, porque no nosso inverno é seco, então a umidade baixa do ar atrapalha muito as vias respiratórias. E no verão é muito calor, a gente acaba ficando no ar-condicionado quase o dia todo. Também resseca a nossa corda vocal e toda a nossa mucosa. Então, a hidratação tem que ser constante ao longo do ano, independente da estação, porque na prática não faz tanta diferença. Né? Mas acontece, então, se a pessoa vive num local mais seco, ou quando o clima está mais seco aqui na nossa região, por exemplo, então aí ela tem mais inflamação, é comum? Sim, sim.
Toda doença respiratória é mais comum em ambientes secos, né? E a corda vocal faz parte do sistema respiratório, então, e a corda vocal ela é muito sensível, tanto é que muitas vezes o primeiro sintoma de qualquer infecção viral é o paciente ficar rouco, daí depois vem uma tosse, vem o nariz correndo, vem uma febre, enfim. Mas a corda vocal ela é muito sensível a essas mudanças, tanto climáticas, quanto de hidratação corporal ou de exposição a trauma. Daí a recomendação é a mesma? Olha, a recomendação sempre é a hidratação. No caso de infecções, né, virais, né, porque a maioria dessas infecções, as laringites virais, elas são autolimitadas, elas vêm e vão embora, mas se essa rouquidão persistir, precisa de uma avaliação médica. Então vamos só repetir para o pessoal, quem ainda vai curtir o carnaval, vai para a folia, cuidado com a voz, né, doutor? Exato. Caprichar na hidratação, evitar abusar da voz. A alimentação também é importante, justamente porque o refluxo piora, deixa a corda vocal muito mais sensível. Então essa combinação desses 3 fatores acabam contribuindo muito para o surgimento de lesão na corda vocal nessa época do ano. Não grite. Não grite, não fale tranquilo, não abuse da sua voz. Esse é o melhor tratamento, esse é a melhor prevenção, é o melhor tratamento para a voz. E aí, se já tiver rouco, fica em casa. Hidratando. Mudo. Quase mudo, né, doutor? Isso, não precisa, o repouso vocal que a gente fala não é um repouso vocal absoluto necessariamente, é um repouso vocal relativo. Você falar o menos possível, o mínimo possível, não abusar daquilo que é o seu limite, não sussurrar, falar mais próximo das pessoas, evitar lugares muito barulhentos, muito ruidosos, que realmente vai ter que forçar um pouco mais sem nem perceber às vezes. Então é um repouso relativo, né, da voz. E aí quando a pessoa fizer esse repouso, a voz deve voltar em quanto tempo, Olha, em média? Isso depende do grau de lesão que ela teve, né? Tá. Se ela teve uma lesão um pouco mais importante na corda vocal, um edema maior, uma inflamação maior, ela vai demorar um pouco mais de tempo. Mas em geral, 24 horas é um bom tempo para ter um bom resultado aí, desde que seja bem feito esse repouso vocal relativo, essa hidratação e essa alimentação adequada. Isso que eu ia te perguntar, a alimentação adequada seria o quê? A alimentação adequada seria alimentação saudável, mas principalmente cuidado com os pacientes que têm refluxo, porque o refluxo ele torna a corda vocal mais sensível. Então, naquele paciente que já tem refluxo conhecido, realmente evitar as coisas que causam mais refluxo, cafeína, excesso de gordura, refeições volumosas, se possível levar um pouquinho a cabeceira da cama, evitar deitar logo depois de comer. Enfim, são os cuidados básicos para o paciente com refluxo. Aí já não vai ter problema. Isso ajuda bastante, ajuda bastante. Tá ótimo, doutor. Muito obrigada pela entrevista. Volte sempre, seja sempre muito bem-vindo. Obrigado, eu que agradeço o convite, é sempre um prazer falar com você.